Régulos Neves Freire nasceu em Recife no dia 19 de setembro de 1921. Em 1931, a família Freire mudou-se para Jaboatão. Anos mais tarde, volta com a família para Recife, onde prossegue os estudos no Colégio Oswaldo Cruz. Aos 22 anos, Paulo Freire ingressa na Faculdade de Direito. Pouco tempo depois, em 1944, casa-se com Elza Maria Costa Oliveira, com quem teve seus 5 filhos: Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim e Lutgardes. Elza era uma grande educadora e que, inclusive, não acreditava que eu fosse outra coisa que não educador mesmo. Quer dizer, eu me lembro de uns sonhos que eu andei tendo na minha mocidade de ser juiz de direito, de fazer uma carreira por aí, e ela me dizia, rindo, apesar de todo o respeito que eu tenho pela magistratura, eu acho que você é mesmo um educador. Nesta época, Paulo Freire era professor de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz. Em 1947, assume o cargo de diretor e, em seguida, de superintendente do setor de Educação e Cultura do SESI, Serviço Social da Indústria, onde teve contato com a educação de adultos e trabalhadores e sentiu o quanto era necessário que o país enfrentasse a questão da alfabetização. Paulo Freire firmou-se como educador progressista em 1958, no 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro. No relatório, Paulo Freire propunha que a educação de adultos nas zonas dos mucambos, em Pernambuco, teria que se fundamentar na consciência da realidade vivida pelos alfabetizandos, ao invés de simplesmente ensinar letras, palavras e frases. Em 1959, Paulo Freire escreve A Educação e a Atualidade Brasileira, tese de concurso para a Universidade de Recife, como professor de História e Filosofia da Educação. Nesse texto, ele retoma os grandes clássicos da pedagogia, desde Sócrates até a década de 50. O personalismo está muito presente, a ideia de valorizar a pessoa, o outro, né, de respeitar a dignidade do outro, o pobre, o miserável, todos, né? Nos anos 60, Paulo Freire engajou-se nos movimentos de educação popular. Foi um dos fundadores do Movimento de Cultura Popular, MCP, em Recife. Esse sentimento de povo e da responsabilidade que nós temos da educação de tantos e tantos e tantos brasileiros que estão fora da cultura, da educação, sem terra, sem escola, sem dinheiro, sem salário, sem emprego, sem, são os que não têm nada, que hoje somos mais de 70 milhões, nós somos 170 milhões, 70 milhões vivem com meio salário mínimo ou menos de meio salário mínimo na indigência. Essa foi a preocupação de onde nasceu a nossa ligação tão estreita com Paulo e a identidade no movimento de cultura popular. Tendo como base sua crença na educação como prática libertadora, Paulo Freire começa a pesquisar e desenvolve um método de alfabetização de adultos. Quando ele se sente desafiado pela questão da educação do adulto analfabeto, pela cartilha, não é? Ele traz para a educação do adulto aquela experiência que ele vinha desenvolvendo nos núcleos de cultura. Ele se propõe a criar agora círculos de cultura para alfabetizar a população, mas naquela mesma perspectiva que ele já vinha desenvolvendo antes com os próprios núcleos de cultura. Diálogo, não é? Conversa, conscientização é a palavra-chave. E um dia
nós nos encontramos e ele disse: Ariano, eu quero ir na sua casa porque eu quero lhe submeter a você um método que eu desenvolvi para a alfabetização de adultos. Ele mostrou o universo do que ele chamava as palavras geradoras, né? E ao mesmo tempo que ele exibia uma imagem projetada, vinha a parte da palavra decomposta, né? E eu achei uma coisa extraordinária. Só agora, quando terminou, ele perguntou a opinião, eu disse: Paulo, achei uma coisa admirável, estou entusiasmado. Agora, tem uma observação a lhe fazer contra. Ele disse: o que é? Eu digo: é que eu acho que a parte plástica não está correspondendo à extraordinária qualidade do método. Aí ele disse: o que é que você me sugere? Eu disse: eu lhe sugiro Francisco Brenan, que está fazendo umas experiências com pintura popular, quer dizer, pintura a partir da pintura popular, não é? Uma pintura erudita, mas a partir da pintura popular. Vocês veem sempre a presença do traço preto, marcante, para ser vista à distância. Se você mostrar isso a uma pessoa a 20 metros de distância, você vê. A imagem está marcada. Sempre elementos anedóticos, não é? Aqui o gato atrás do rato. Novamente, sempre com figuras vegetais. Até um desenho que eu diria com um traço inocente. Aqui um índio flechando uma arara. O método Paulo Freire obedece às normas metodológicas e linguísticas, mas vai além delas, porque desafia o homem e a mulher que se alfabetizam a se apropriarem do código escrito e a se politizarem. O Paulo, no primeiro artigo que escreveu sobre a alfabetização, é um artigo de 63, chamado Conscientização e Alfabetização, uma nova visão do processo. Ele diz explicitamente que o homem primeiro se conscientiza para depois se alfabetizar. Esta conscientização era um elemento importante naquilo que o Paulo chamava como leitura do mundo. Então, primeiro o homem começava a ler o mundo para depois perceber que era preciso aprender a ler como um instrumento de apropriação do mundo. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Em 1963, o método de Paulo Freire é aplicado em Angicos, no Rio Grande do Norte, alfabetizando 300 trabalhadores em 40 horas. O método que ele aplicou na época, o método Paulo Freire, que levou o nome dele, estava baseado na tradição mais clássica de pesquisa empírica. Ele fez primeiro todas as etapas da pesquisa, fez um teste com o método para depois aplicá-lo em grande escala. Ele não foi assim, espontaneamente aplicando o método novo, não. Então, ele se apoiou nas ciências, né, e inventou, digamos, a educação, reinventou a educação de um ponto de vista da relação. Então não é mais centrar a educação no professor ou centrar a educação no aluno, mas centrar a educação na relação. A experiência em Angicos projetou Paulo Freire para todo o país. Em 1963, o ministro da Educação do governo João Goulart, Paulo de Tarso, convida Paulo Freire para coordenar o Plano Nacional de Alfabetização. Um ano depois, acontece o golpe militar e o presidente João Goulart é deposto. Paulo Freire é preso.
Havia um sargento e um soldado, cada um com uma metralhadora em cima de mim. E eu ficava, inclusive eu ficava espantadíssimo. Eu dizia, esse pessoal deve saber coisas de mim que eu não sei. Quer dizer, esse pessoal deve ter informações de que eu vivo, eu sou um líder extraordinário, que eu devia ter feito a revolução anteontem nesse país. Então são loucos varridos. Entende? Então como é que um cara como eu, um professor humilde, simples, precisava de um aparato daquele em cima de mim? Era fuzil muito para um cara só. A atividade do Paulo Freire, embora se realizasse na educação, era uma atividade eminentemente política, na medida em que ele inseriu a educação, não é, na sua dimensão política mais ampla. Mas o Paulo não era um homem de partido, nem de um partido, nem de outro. Nunca me pareceu que ele fosse um homem de esquerda. Sempre pareceu que ele fosse um patriota, ele fosse um brasileiro, no bom sentido da palavra, e que queria, na verdade, colaborar com a educação do povo. A família, um pouco, quem segurou e quem estruturou foi a figura da minha mãe, muito forte, muito lúcida, muito guerreira nesse sentido de ter a consciência do marido preso, ao mesmo tempo 5 filhos, manter a família, manter o trabalho. E minha mãe foi uma pessoa muito determinante no sentido de mantê-lo lúcido e dizer, não, você vai sair daqui, nós vamos arrumar um jeito de você fugir disso aqui e pro exílio, você vai pro exílio. E Paulo Freire, aos 43 anos, parte para o exílio. É obrigado a viver longe do Brasil por ter amado tanto o seu povo e se empenhado em politizá-lo. Instalou-se a princípio na Bolívia, para em seguida transferir-se para o Chile, onde trabalhou em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. A experiência do exílio foi, evidentemente, muito difícil para todos. O pai sofreu muito fora do Brasil, que ele tanto queria. Todos esses impasses, dificuldades de viver essa saudade, de, ao mesmo tempo, de fazer dessa saudade a coisa mais produtiva, né, possível. Outra vez a minha mãe foi um elemento de trazer a realidade e de construir dentro desta realidade o melhor que se podia, né? Não, Paulo, você tem que aproveitar esse tempo que você está aqui para você estruturar, para você fundamentar, para dar força ao que você quer fazer. Sem a Elza no exílio, dificilmente eu poderia estar falando como falo hoje. Quer dizer, a Elza foi a força, uma das grandes forças que eu tive, mesmo no tempo da cadeia. Eu trabalhei enormemente no exílio. Não? Por isso pude me preocupar com o Brasil. Foi nesta época que Paulo Freire escreveu o livro Pedagogia do Oprimido, que foi traduzido e vem sendo publicado em mais de 20 idiomas. O livro apresenta o método Paulo Freire, que é a proposta pedagógica mais importante pensada para o terceiro mundo. As novas edições do livro provam a atualidade do pensamento de Paulo Freire. Além de sistematizar o seu pensamento, deixando essa contribuição em seus vários livros e publicações, o exílio possibilitou a Paulo Freire andarilhar pelo mundo. Em 1969, Paulo vai para os Estados Unidos trabalhar como professor convidado na Universidade de Harvard. Em 1970, Paulo Freire tornou-se consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra, na Suíça, onde atuou durante 10 anos. Nesse período, viajou muito por países do terceiro mundo, principalmente no continente africano. Com este trabalho,
Paulo Freire e sua equipe ajudaram os países que tinham conquistado a sua independência política a sistematizarem seus planos de educação. Na Suíça, Paulo Freire foi também professor na Faculdade de Educação da Universidade de Genebra. Em 1980, com a abertura política, Paulo Freire retorna ao Brasil após 16 anos de exílio. E o grande desafio, e isso ele chegou a dizer várias vezes, era de reaprender o Brasil, né? De reaprender a ler esta nova realidade a qual ele voltava, né? De reaprender o caminho de uma construção democrática, né? De resgatar os fios do que ele via na realidade brasileira que não havia mudado ou que continuava a ser um impasse na construção da educação que ele acreditava. Com a volta ao Brasil, Paulo Freire passa a lecionar na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 6 anos após o retorno ao Brasil, morre sua esposa, Elza Freire. 42 anos a gente viveu fundando uma vida de amor, sem hiatos, mas com, às vezes, tristeza, com tristeza, às vezes dura, dos dois, com mágoas, possivelmente dela, de mim, não minhas, dela. Puxa, às vezes até que quase sentia, depois da morte da Elza, certos momentos de culpa, e que eu preferi não ter, porque não tinha porquê. Porque, afinal de contas, vivemos bravamente os dois, criando um mundo de alegria junto com os filhos que nós trouxemos para o mundo. Mas a Elza morreu, e quando a Elza morreu, é óbvio que um cara que amou desse jeito, quando morreu, a pessoa que ele amou, morreu nele e com ele um bando de coisa. E, inclusive, morreu a vontade de viver. E eu me lembro, vocês vejam que a coisa não é fácil, de recuperar, é que só hoje eu me sinto disponível a escrever e a dar aula. Só agora. E eu não tenho dúvida nenhuma de que isso só está ocorrendo por causa de Anita. Quer dizer, Anita então é outra mulher. Quer dizer, vocês devem dizer, poxa, para ti é difícil viver sem mulher. É impossível, não é difícil. E aí me enamoro da Anita. E ao me enamorar da Anita, eu me reenamoro do mundo. Quer dizer, a Anita me traz o mundo de novo. Então, no momento eu diria a vocês, por exemplo, um pedaço, a minha vida deve enormemente a Elza. E no momento do silêncio de Elza, a minha vida começou a dever enormemente a palavra de Anita. Então vejam bem, eu acho que para mim, Paulo, tem sido muito fácil amar e tem sido muito fácil proclamar esse amor. E por que tem sido muito fácil? Quer dizer, tem sido muito fácil pela capacidade que Paulo tem de dialogar, de falar todos os dias e de falar sempre sobre todas as coisas. Eu vivo com um homem que tem uma sensibilidade, que tem um cuidado, que tem uma sensualidade que vai tornando a gente dia a dia mais viva. Através de quê? Do diálogo. Quando o Partido dos Trabalhadores assumiu a Prefeitura de São Paulo, Paulo Freire tornou-se o secretário de Educação do município. Empenhou-se na implementação de movimentos de alfabetização, de revisão curricular e na recuperação salarial dos professores. Procurou integrar toda a comunidade escolar no compromisso de transformar a escola. O Paulo, enquanto secretário, desenvolveu com diretores, professores e funcionários da rede municipal de educação
aquele processo de interação, de relação educador-educando que ele viera defendendo durante toda a sua vida enquanto educador. Não é? A educação de Paulo Freire na prefeitura municipal foi caracterizada pela tentativa de construção de uma gestão democrática na educação, realmente. Em 1993, Paulo Freire é um dos nomes indicados a receber o Prêmio Nobel da Paz, sendo que em 1986 ele já havia recebido da Unesco o Prêmio Educação para a Paz. Uma outra característica da obra de Paulo Freire é sua marca cristã, que sensibiliza a todos aqueles que têm um compromisso com a construção da cidadania. É que quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Então, as leituras que eu fiz de Marx, de alongamentos de Marx, não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Eu fiquei com Marx na mundanidade à procura de Cristo na transcendentalidade. Paulo Freire possui mais de 40 títulos de doutor em instituições espalhadas por todo o mundo. Também o título de professor emérito e presidente honorário lhe foi concedido nacional e internacionalmente. Seu nome batiza algumas instituições educativas e inúmeros são os centros de pesquisa, documentação, informação e divulgação criados para fomentar o estudo de sua obra. Paulo Freire amou as pessoas sem distinção de raça ou nação como poucos amaram. Talvez por isso tenha se surpreendido no mundo com inusitadas homenagens. Em Estocolmo, na Suécia, faz a alegria das crianças e pássaros como uma estátua em forma de banco de praça. E no Brasil, faz a alegria do povo como tema de escola de samba. Paulo Freire foi e será sempre um cidadão do mundo com um extenso currículo dedicado à liberdade e justiça social, mas nunca deixou de ser um nordestino apaixonado e orgulhoso de suas raízes. Muitas foram as cidades que o acolheram generosamente durante a sua andarilhagem pelo mundo, mas nenhuma conseguiu ocupar o lugar de Recife no seu coração. Paulo Freire faleceu no dia 2 de maio de 1997, como diriam alguns amigos, levado pelo enorme coração que tinha. Deixou para o mundo um espírito, um legado de ideias e um sonho de liberdade. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.